Profecia extasiante, capítulo 7. Profecia extasiante na história da Igreja. Os heróis da fé descritos em Hebreus 11 foram elogiados pelo modo como sua fé os levou à ação. Suas atitudes produziram testemunha. O primeiro herói mencionado é Abel, o segundo filho de Adão. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Hebreus 11:4. Embora Abel estivesse morto há milhares de anos, o autor de Hebreus ainda assim o menciona, e o mesmo acontece com todos que morreram com Cristo. Verdadeiramente, seus testemunhos ainda falam hoje e formam uma história de salvação contínua sobre a obra de Deus na terra. O discurso dos cristãos que já se foram é um ótimo teste para diferenciar se a profecia extasiante é ou não de Deus. O raciocínio é simples. As Escrituras não descrevem tudo o que Deus pode fazer com o seu povo. Ver João 20:30. Para verificar a fonte espiritual do êxtase profético, deve-se testar a doutrina, o que é dito sobre Cristo, e o fruto, o que é feito para Cristo. Também pode-se comparar com o que Deus fez anteriormente na história da Igreja. Se os mesmos tipos de experiências aconteceram na vida de pessoas piedosas, em outras épocas, em outros lugares, e os testemunhos da história da Igreja é congruente com os testemunhos presentes, então é seguro afirmar que isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Mateus 21:42. Não devemos esperar, no entanto, que as mesmas manifestações sempre ocorram em todos os lugares. Porém, o fato de que ocorrem é testemunho suficiente. Israel, por exemplo, estava sob cativeiro no Egito por 400 anos. E durante esse tempo, o povo esperou por uma visitação de Deus. Talvez gerações inteiras viveram e se foram sem sequer uma palavra do céu. Por outro lado, a atividade profética e os moveres divinos ocorreram desde Samuel até Eliseu e parecem ter acontecido regularmente dentro da comunidade profética. Não é a regularidade que valida a ocorrência de algo, mas sim o simples fato de sua ocorrência. 1000 testemunhos de pessoas que duvidam de que Deus cura são silenciados por apenas uma ou duas curas autênticas e documentadas. 2 ou 3 exceções à regra provam que ela não é uma regra absoluta. A noção dos números gera dados suficientes. E com relação aos fenômenos associados à atividade profética, a pesquisa de arquivos da Igreja e dados históricos traz à luz tantos testemunhos que não sabemos nem por onde começar. Evidência de um poderoso mover de Deus. Relatos históricos de manifestações sobrenaturais, não ainda mais evidentes, durante períodos em que a obra de salvação de Deus foi intensificada. Os testemunhos abundantes confirmam que o êxtase ocorreu durante o primeiro e o segundo grande despertar, durante os avivamentos de Gales e de Azusa, e durante muitos outros moveres do Espírito Santo. Em seu livro Quando o Espírito Vem
com poder, Joan White conclui que a regularidade dos fenômenos ligados aos avivamentos provava que as manifestações do Espírito são evidência do aumento do agir de Deus. A Igreja Católica Romana, dominante até os anos de 1500, possui registros de que o êxtase ocorreu por centenas de anos e fornece uma clara definição histórica na enciclopédia da Igreja. Surpreendentemente, a definição é semelhante às avaliações teológicas do êxtase bíblico que já abordamos. O êxtase sobrenatural pode ser definido como um estado que, enquanto dura, inclui dois elementos: experiência interior e invisível, em que a mente prende sua atenção em um assunto religioso. Isso é o que David Eune chama de transe de revelação. Experiência corpórea e visível, em que a atividade dos sentidos é suspensa, de tal modo que não somente as sensações externas são incapazes de influenciar a alma, mas considerável dificuldade é experimentada no despertar dessa sensação. Isto é, se o próprio êxtase desejar fazê-lo, isso é o que David Eune chama de o êxtase ou transe da possessão. Vários santos experimentaram esse êxtase conforme a agiologia. E atualmente, até mesmo pensadores livres são cautelosos antes de ousar negar fatos históricos que apresentam bases tão sólidas. O testemunho da história da Igreja. Não importa onde e quando observamos a história da Igreja, os relatos da profecia extasiante são evidentes e acompanham os poderosos moveres de Deus. Na Bíblia, quase todas as ocorrências de profecias extasiantes acontecem com grupos de pessoas, e isso também ocorre na história da Igreja. Além disso, na Bíblia, o espírito de profecia é transferível. Lembre-se de Moisés transferindo-o aos 70 anciãos em Números 11, 25 a 27. Elias a seus servos Giazi e Eliseu em 1 Reis 19 e da imposição de mãos em Atos 2. Isso é comumente observado em quase todos os movimentos proféticos ao longo da história da Igreja. Vamos começar pelo começo. Montanistas. Primeiro, montanistas. O montanismo foi um movimento profético que pertencia ao cristianismo, o qual começou durante a segunda metade do século II e posteriormente espalhou-se por todos os cantos do mundo greco-romano. O montanismo é um tipo clássico de profecia extasiante que se espalhou rapidamente depois que seu fundador, Montanus, teve uma poderosa experiência de revelação. Podemos observar que sempre que o êxtase ocorre ao longo dos séculos, a Igreja debate sua legitimidade. O montanismo não foi exceção. Eusébio, um dos primeiros pais da Igreja, cita um oponente desconhecido do montanismo, que fornece um relato das origens desse movimento, o qual está cheio de declarações tendenciosas e depreciativas, lançando uma sombra opinativa sobre sua validade. Em Frígia, Mísia, disse que há uma aldeia chamada Ardabal. Lá eles dizem que há um novo convertido chamado Montanus, o qual ficou obcecado e de repente caiu em frenesi e convulsões.
Ele ficou em êxtase e começou a falar de maneira estranha, profetizando de forma diferente do costume tradicional da igreja, desde o princípio, por meio das artes, ou melhor, por meio de um esquema de artifícios malignos. O diabo trouxe destruição aos desobedientes e, recebendo honras imerecidas, seu entendimento, que já estava morto para a fé verdadeira, foi estimulado, de modo que ele levantou mais 2 mulheres e as encheu do espírito bastardo. E então começaram a falar louca, imprópria e estranhamente, da mesma forma que montanos. O espírito dava bênçãos aos que se deleitavam e o adoravam pela grandeza de suas promessas. Mas essa avaliação é o que realmente aconteceu? Obviamente, 2 pessoas podem observar o mesmo evento e dar explicações completamente diferentes, dependendo da sua cosmovisão ou ponto de vista teológico. Eune, ao comentar a reação negativa de Eusébio à profecia montanista, diz: Eusébio e suas fontes criticaram montanos e o movimento que ele começou. Rejeitaram e escreveram as experiências de transe, da possessão que ele e seus seguidores experimentaram, com terminologia extraída da adivinhação pagã. Essa tentativa deliberada de heresiologistas cristãos de paganizar montanos levou muitos estudiosos modernos a concordarem que a profecia montanista era uma intrusão do êxtase pagão no cristianismo. Porém, essa visão é completamente falsa. Todas as principais características do início do montanismo, inclusive do comportamento associado ao transe de possessão, são derivadas do cristianismo primitivo. O montanismo é particularmente associado ao Evangelho de João e ao Apocalipse. Em geral, o montanismo deve ser visto como um movimento de renovação dentro da igreja do segundo século. Em contraste com Eusébio, Tertuliano, outro pai da igreja primitiva, endossou fortemente a profecia montanista, referindo-se a seus oráculos como oráculos do Espírito. Tertuliano escreve sobre os relatos das visões de Santa Perpétua, a qual foi uma mártir da igreja primitiva, aprovando-os entusiasticamente. Estava convencido de que eram vindos de Deus e que as profecias provaram-se verdadeiras na vida real. Em suas visões, Perpétua, uma jovem cristã piedosa, previu seu martírio, descreveu-o em detalhes e posteriormente viveu-o. A igreja tradicional tinha problemas com o montanismo, pelo menos em parte por causa da posição montanista em relação a um estilo de vida ético. Reconhecer a veracidade dos profetas montanistas exigiria que a igreja vivesse uma vida mais santa, e foi exatamente por esse motivo que Tertuliano endossou os montanistas. Viu o compromisso sendo esquecido na igreja de sua época e reconheceu a necessidade de mudança. Ele ficou zangado com o que parecia ser a desvalorização do compromisso na igreja, por exemplo, a relutância em ser martirizado, disposição para perdoar pecados públicos mais sérios e por se aliar aos montanistas. Não está claro se isso o fez realmente deixar a igreja, mas seus trabalhos posteriores são confessadamente montanistas, e 1 ou 2 atacam explicitamente a igreja predominante sobre esses pontos. Por isso, não foi reconhecido como santo, apesar de sua ortodoxia, e suas obras foram condenadas no século VI pelo Decretum
Tertuliano era um apologista brilhante e foi muito usado em seu endorso à profecia. Embora as tradições dos homens já tivessem se enraizado nas igrejas de sua época, Tertuliano sempre reconheceu a necessidade do trabalho dinâmico do Espírito Santo, os quais vinham por meio de profecias e sonhos. E assim nós que reconhecemos e reverenciamos, assim como profetizamos, temos visões modernas, igualmente as que nos foram prometidas, e consideramos os outros poderes do Espírito Santo como parte da Igreja, para a qual ele também foi enviado, administrando todos os dons, assim como o Senhor também os entregou a cada um. Por isso os registramos por escrito e comemoramos ao lê-los para a glória de Deus. Segundo, Quakers. Se avançarmos alguns séculos e cruzarmos algumas nações, descobriremos outro movimento profético extasiante. Os Quakers, em português, aqueles que tremem. Por que foram chamados de Quakers? Esta não é uma pergunta complicada, a resposta é óbvia, porque eles tremiam. Sempre que o Espírito Santo vinha sobre eles, eles tremiam e tremiam tão visivelmente que seus críticos conseguiam ver. Assim receberam esse apelido e nunca se livraram dele, pois era sua marca registrada. O movimento Quaker foi um movimento ortodoxo que começou em 1600 na Inglaterra, enquanto a nação sofria com uma tremenda agitação religiosa e política. Durante essa época, muitas pessoas, especialmente os pobres, começaram a afirmar que tinham recebido milagres, profecias em grande êxtase. George Fox foi o fundador do movimento, que cresceu para 60 mil adeptos em sua primeira década. Os seguidores de Fox eram chamados Quakers, por causa do violento tremor que se sentiam enquanto adoravam. Um dos anciãos do movimento escreveu sobre suas razões de tremer. Os missionários Quakers se arriscaram à morte e à prisão para persuadir as pessoas a se tornarem amigas da verdade. Nossos antepassados Quakers tremiam porque a luz brilhou sobre seus pecados e defeitos, e por isso levaram a sério o mandamento de Jesus de sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Eles se chamavam amigos porque Jesus disse aos seus seguidores: sereis meus amigos se fizerem tudo quanto vos ordeno. João 15:15. O objetivo dos primeiros Quakers não era estabelecer uma alternativa à igreja, mas purificar a prática da religião. Como Fox escreveu, ninguém pode melhorar a pura e imaculada religião que foi estabelecida na igreja no dia dos apóstolos. Quando os fenômenos do tremor os atingiam, os Quakers profetizavam e pregavam a Bíblia porque acreditavam que a luz interior do Espírito Santo revelava a verdade das Escrituras. As profecias dos Quakers eram frequentemente voltadas para mudanças sociais. As mulheres do movimento pregavam em lugares públicos, denunciando a corrupção e a complacência. Sua ênfase na pureza e na retidão os levou a serem ridicularizados e chamados de fanáticos. Por isso, sua perseguição aumentou. A seguir há um trecho do diário de George Fox descrevendo o tipo de manifestações que acontecia na época. Quando fui liberto, fui para a pousada onde estava o capitão Drury, que era inimigo da verdade, e se opunha a ela. Enquanto estava sob sua custódia e ele estava por perto, zombava dos tremores e nos chamava de Quakers, como os independentes e os presbiterianos nos haviam apelidado antes.
Mas depois veio e me disse que, enquanto estava deitado em sua cama para descansar durante o dia, um súbito tremor se apoderou dele, que suas articulações se chocaram e seu corpo tremeu tanto que não conseguia se levantar da cama. Ficou tão abalado que não tinha força suficiente para levantar. Sentiu que o poder do Senhor estava sobre ele. Então caiu de sua cama e clamou ao Senhor, dizendo que nunca mais difamaria os Quakers, pois tremiam por causa da palavra de Deus. Sem dúvida, George Fox e os Quakers acreditavam ser profetas e fizeram da profecia o principal movimento de seu culto. Compararam sua inspiração com a de Isaías, Amós, Jeremias e Ezequiel. Tremeram, andaram nus e descalços e usaram vários sinais e símbolos para denunciar a corrupção que existia tanto na igreja quanto no Estado. Seu entusiasmo enfureceu aqueles que detinham o poder e por isso foram cruelmente perseguidos. Não demorou muito para que os Quakers extasiantes ou amigos, como se chamavam, fossem rotulados de bruxos e hereges. Não importava que os Quakers citassem a Bíblia para defender seus tremores, dizendo que Moisés e Jeremias tremeram e Davi rugiu. Ainda assim, eram considerados culpados de apoiarem ideais malignos. Alguns foram afogados, presos, chicoteados, tiveram suas línguas queimadas com um ferro quente, suas testas marcadas com a letra B de blasfêmia e foram mandados para a cadeia. À medida que as perseguições continuaram, os Quakers renunciaram seu movimento extasiante e profético e passaram a ser calmos, defensores da educação e de reuniões organizadas. Uma vez que os tremores pararam, a perseguição também parou. Consequentemente, todos os Quakers ao redor do mundo pararam de tremer. Acredito que os Quakers pararam de tremer porque foram perseguidos e presos por causa de suas experiências arrebatadoras e selvagens. Quando eram obedientes à verdade do êxtase, eram incapazes de parar de tremer. O Quaker e colunista sindical David Yount escreveu em um ensaio em 2002 que fazia a seguinte pergunta: por que os Quakers pararam de tremer? Yount terminou seu ensaio citando um ancião Quaker de 80 anos que deu a resposta: sei porque não tremo, pois não faço a Deus as perguntas difíceis sobre o que Ele exige que eu faça com a minha vida. Receio que se eu lhe pedir, Ele me dirá algo difícil que não estou disposto a fazer. Mas se eu estivesse disposto a ouvi-lo e a fazer o que Ele exige, então eu começaria a tremer. Consigo me identificar com o testemunho desse cavaleiro. O estigma associado ao tremor causou perseguição, o que fez com que os Quakers desativassem seu dom. Infelizmente, como o testemunho do ancião de 80 anos aponta, a obediência à verdade de Deus parou quando ele parou de perguntar a Deus as questões difíceis. Conheço muitas pessoas que nasceram na profecia extasiante durante moveres do Espírito e que propositalmente desligaram seu dom. O estigma associado ao tremor era demais e era mais fácil desistir de profetizar do que vivenciar o dom e ter que lidar com essa manifestação. Há, no entanto, outras razões possíveis para que os Quakers tenham parado de tremer. Como mencionei, a doutrina é frequentemente formada a partir da experiência. A doutrina dos Quakers de se moverem de acordo com a luz interior os restringiu a não se moverem quando não havia agitação das águas, termo Quaker para a manifestação da presença de Deus. Assim, eles ainda esperam por essa agitação e pela manifestação do tremor que a acompanha,
antes de profetizarem em suas reuniões. Isso significa que esperam em silêncio até que alguém estremeça ou se mexa. A menos que isso aconteça, eles nem mesmo pregam a Bíblia. Seu raciocínio é: se o Espírito não se move, então não nos movemos. Essa poderia ser outra razão para esse declínio. As pessoas não devem tomar essas posições extremas. Estremecendo ou não, a Bíblia sempre fala e sempre podemos ouvir Deus falando conosco quando a lemos. As doutrinas não devem ser feitas a partir de manifestações, pois mesmo quando ocorrem manifestações, são apenas sinais que apontam para uma realidade maior. Os huguenotes calvinistas franceses. O movimento huguenote francês ocorreu quase simultaneamente com o movimento Quaker na Inglaterra. Começou formalmente em 1559 e foi um genuíno movimento evangélico. O grupo foi extremamente perseguido desde o início e quando a lei de Luís XV emitiu um decreto banindo o protestantismo, os huguenotes foram totalmente aniquilados. Sofreram violência, tortura moral e física e foram forçados a renunciar à sua fé ou morrer. O que é interessante para nós nesse movimento é que ele foi quase inteiramente de natureza extasiante, e esse fato é indiscutível. Abaixo está uma avaliação do crítico sobre o que aconteceu nas reuniões dos huguenotes. No que se refere às manifestações físicas, há pouca discrepância entre os relatos de simpatizantes e inimigos. As pessoas afetadas eram homens e mulheres, os velhos e os jovens, muitas delas eram crianças, meninos e meninos de 9 ou 10 anos de idade, os quais foram expulsos do povo, pois seus inimigos disseram que eram apenas as escórias do povo, ignorantes e incultos, na maior parte incapazes de ler ou escrever. Essas pessoas caíam de repente para trás e, enquanto estavam estendidas no chão, entorciam-se de forma estranha e aparentemente involuntária. Seus peitos pareciam se erguer e suas barrigas inchavam. Ao sair gradualmente desse estado, pareciam recuperar o poder da fala instantaneamente, frequentemente começando a falar com uma voz interrompida por soluços, e logo despejavam uma infinidade de palavras, clamores por misericórdia, chamados para o arrependimento, exortação aos espectadores para pararem de frequentar as missas, denúncias da Igreja de Roma, profecias de julgamento vindouro. Qualquer estudante do avivamento deve reconhecer que a transferência de êxtase é quase sempre um componente importante do avivamento, e o movimento huguenote não é exceção. O espírito de profecia tomava qualquer um que entrasse na área geográfica dos huguenotes. Na verdade, o movimento huguenote começou como uma escola de profetas. Um homem com o nome de Ducerre começou uma escola profética, em que a maior parte dos estudantes eram muito jovens, tinham de 10 a 12 anos de idade. O treinamento incluía tempo intensivo de ministração, oração, jejum e ensino da palavra. Os estudantes foram cheios pelo Espírito, profetizaram, tiveram experiências extasiantes, caíram no chão, adoraram e tremeram sob o poder de Deus. Depois disso foram enviados e por onde quer que fossem, a profecia interrompia em chamas. Dizem que eles deixavam vestígios, porque as pessoas recebiam graça. Em outras palavras, recebiam o dom profético, e aparentemente quase todos começavam a profetizar. Dizia-se que os vales estavam repletos de profetas e as montanhas estavam cheias de les intérês.
ou dos inspirados. Um dos adversários mais inveterados dos huguenotes, um homem chamado Bruys, tinha uma teoria sobre suas manifestações. O abade Bruys, um ex-protestante convertido por Bossuet, tem uma teoria médica. É uma doença do espírito, uma espécie de melancolia. Suas mentes são perturbadas por jejuns, relógios de oração e fadiga. Mas ele também suspeita que os pastores no exílio estão por trás das coisas, destacando mentes fracas para fazer protestantes se levantarem contra as autoridades. Fala de Ducerré e de sua fábrica de profetas, acusando-o de ensinar às crianças posturas palhaçadas, a baterem palmas, a jogarem-se no chão, fechar os olhos, inflar suas barrigas e gargantas e a permanecerem dormentes naquele estado e depois, ao acordar, com um sobressalto, proferirem em alta voz tudo o que tinha em suas bocas. O interessante é que até aquela época a igreja era tradicional e arregimentada. As mulheres e as crianças ficavam em silêncio e os leigos não tinham bíblias. Mas agora o Espírito Santo estava sendo derramado sobre todos, sobre os velhos, os jovens, os homens e as mulheres, como em Atos 2. No começo isso foi bom, houveram muitos frutos bons, milhares de conversões ocorreram. Com o tempo, no entanto, as coisas começaram a dar errado, da mesma forma que aconteceu com os quakers. A unção liderava o serviço, não a palavra. Os profetas tomaram o lugar dos professores, a liderança foi substituída por manifestações. Em outras palavras, quanto mais forte a manifestação, mais as pessoas esperavam que a palavra profética fosse poderosa. Como nem todos tinham uma Bíblia própria naqueles dias, a ignorância da palavra, acompanhada de fortes manifestações, teve consequências desastrosas. Não há indicação de que as profecias tenham sido julgadas, exceto pelo quão intensas as manifestações eram quando ocorriam. Além disso, os huguenotes foram intensamente perseguidos e o efeito combinado de profetas sem professores e sofrimento extremo produziu uma receita perfeita para o desastre. Eles tiveram experiências inegáveis, mas a dor de ver seus amigos e famílias abatidos começou a afetar a forma como eles viam o mundo. Minha opinião pessoal é que os profetas foram feridos em seus espíritos. É por isso que no final começaram a profetizar que o povo deveria usar armas contra seus agressores. Os profetas franceses chegaram a profetizar que venceriam em conflitos armados, apesar de estarem em desvantagem numérica. Eles foram para a guerra e foram massacrados aos milhares, até que praticamente nada restou de seu movimento. Eles foram mortos pela espada. Os huguenotes não são exemplo de uma tendência perigosa dentro dos movimentos proféticos, que já presenciei mais de uma vez. A história mostra que a exaltação da profecia, em detrimento dos outros dons espirituais, do ensino, pastoreio, liderança, etc., sempre produz caos. A profecia com manifestações é muito poderosa, por isso as pessoas começam a consultar os profetas como oráculos e param de ouvir a própria voz de Deus. Então, cegamente obedecem ao que os profetas dizem e, ao fazê-lo, tornam-se espiritualmente cegas. Sempre fico nervosa com profetas e palavras proféticas que encorajam a separação do corpo de Cristo, alegando que o Senhor está ordenando isso ou fazendo uma coisa nova, mas o Senhor não tem nada a ver com isso. Pode ser que o profeta esteja ferido e que haja raízes de rejeição em suas palavras. Os profetas profetizam apenas em parte, e o seu objetivo final é equipar uma geração para trazer a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Ver Efésios 4:13.
fenômenos do avivamento. Nas próximas páginas, destacarei os fenômenos históricos do êxtase no avivamento. Embora não haja uma correlação direta entre esses fenômenos e a profecia extasiante, definitivamente há semelhanças. O avivamento na Inglaterra, John Wesley, 1703-1791. Provavelmente o mais conhecido de todos os pregadores de avivamento é John Wesley, o qual foi brilhante professor de Oxford. Converteu-se aos 35 anos de idade e fundou o movimento metodista. Viajou mais de 375 mil quilômetros a cavalo, pregou mais de 40 mil sermões e escreveu aproximadamente 5 mil sermões e panfletos. Seu irmão Charles, parceiro no trabalho, escreveu mais de 65 mil hinos. Deus usou os dois para transformar o mundo inglês por meio de suas vidas. John Wesley experimentou em suas reuniões os mesmos fenômenos que ocorrem hoje. Em abril de 1939, Wesley pregou na prisão de Newgate, em Bristol, e registrou o que aconteceu enquanto ele pregava. Um e outro, e logo outro caiu no chão, e caíam por todos os lados, como se estivessem atordoados. Um deles gritou em voz alta: imploramos a Deus por seu favor, e ele transformou seu peso em alegria. Uma mulher sentia a mesma agonia, então também clamamos a Deus por ela, e ele deu paz à sua alma. No dia seguinte, um médico que suspeitava de algum tipo de trapaça ou fraude acompanhou Wesley à prisão para ver por si mesmo. Wesley descreve como esse médico observou de perto uma mulher. Ela interrompeu em fortes gritos e lágrimas. Ele foi e ficou perto dela e observou cada sintoma, até mesmo as grandes gotas de suor que escorriam pelo rosto dela, e todos os seus ossos tremiam. Ele então não sabia o que pensar, estando claramente convencido de que não se tratava de fraude nem de qualquer desordem natural. Mas quando a alma e o corpo foram curados, de repente ele reconheceu o dedo de Deus. Wesley continuou dizendo: quando comecei a orar, a chama interrompeu, muitos gritaram em voz alta, muitos caíram no chão, muitos tremeram muito. Ao longo da sua vida, Wesley testemunhou fenômenos de avivamento tão incríveis que, embora fosse sua pregação que Deus usava, ele mesmo ficava continuamente maravilhado. Em uma anotação de seu diário, 29 de julho de 1759, Wesley registrou vários exemplos que ocorreram durante a pregação. Vários caíram no chão, alguns dos quais pareciam mortos, outros em agonia de morte. A violência de suas convulsões corporais era indescritível. Uma criança de 7 anos teve muitas visões e surpreendeu os vizinhos com sua maneira inocente de declará-las. Ao descrever a mesma reunião, Wesley detalha: com o poder de Deus, vai para o pátio da igreja e as pessoas são cheias de maneira além do que ele poderia descrever. Ele diz que um homem foi ferido pelo Senhor e descreve o que acontecia quando os outros tentavam segurá-lo. Seu próprio tremor era tão forte que ele parecia um pano ao vento. Aparentemente, o Senhor veio sobre ele como um gigante, levando-o pelo pescoço e sacudindo todos os seus ossos. Outro homem rugiu e gritou. Alguns continuaram por muito tempo como se estivessem mortos, mas com uma doçura calma em sua aparência. E houve uma mulher que ficou deitada por 2 ou 3 horas ao ar livre e, sendo levada para casa, continuou insensível outra hora, como se estivesse realmente morta.
O primeiro sinal de vida que ela mostrou foram louvores extasiantes misturados com uma risadinha alegre. Uma semana depois, Wesley escreveu: observei que esses sintomas externos apontam o começo de uma obra de Deus. Assim foi na Nova Inglaterra, Escócia, Holanda, Irlanda e em muitas partes da Inglaterra. Os avivamentos na América. Jonathan Edwards, novo teólogo pastor da Inglaterra, 1703 a 1758. Richard Lovelace, professor do seminário, acredita que Jonathan Edwards pode muito bem ter sido o maior teólogo e filósofo e talvez a maior mente que os Estados Unidos já tenham produzido. Edwards teve suas primeiras experiências com o Espírito Santo e se tornou a principal porta-voz do avivamento e quando tentava resolver a difícil questão do excesso emocional e da liberdade do Espírito. A própria esposa de Edwards, Sarah, mãe de 11 filhos, experimentou sua própria visitação de Deus quando ficou incapacitada por 17 dias, e Edwards apoiou e glorificou a graça que Deus derramou em sua esposa e em outras pessoas. Era muito frequente ver uma casa cheia de gritos, desmaios, convulsões e afins, tanto com reações de angústia como também de admiração e alegria. Não era comum fazer reuniões a noite toda, como em alguns lugares, nem era comum continuar até a tarde da noite, mas era bem comum que houvesse algumas pessoas que fossem tão tocadas e seus corpos tão dominados que não conseguiam ir para casa e eram obrigados a ficar a noite toda onde estavam. E havia alguns exemplos de pessoas que ficavam em transe, permanecendo por até 24 horas imóveis e com os seus sentidos catatônicos. Entretanto, tinham visões de que iam para o céu e que lá viram coisas gloriosas e sublimes. Mas quando as pessoas eram elevadas a essas alturas, Satanás se aproveitava e suas obras, em muitos casos, logo se tornaram muito aparentes. Por isso, com muita cautela, foi necessário impedir várias pessoas que tentavam fugir correndo violentamente. George Whitefield, avivalista metodista inglês, 1714 a 1770. George Whitefield foi contemporâneo de Wesley e Edwards e amigo pessoal de Benjamin Franklin. Ele pregou pelo menos 18.000 vezes para aproximadamente 10 milhões de ouvintes e também testemunhou os mesmos fenômenos e manifestações de avivamento. Wesley, a princípio, censurou Whitefield por não ter impedido as manifestações externas que estavam surgindo em suas reuniões. Porém, mais tarde, Wesley descobriu que elas eram de Deus e que não deveriam ser interrompidas. Os relatos de Whitefield são detalhados em seus diários e são semelhantes aos descritos por Wesley e Edwards. Acampamento de Barton Stone em Cane Ridge, Kentucky, 1801. O relato a seguir é do reverendo Moses Hodge, que testemunhou a reunião de Cane Ridge. Os descuidados caem, gritam, tremem e são afetados por contorções convulsivas. Nada do que a imaginação seja capaz de visualizar por causa de uma impressão mais forte na mente do que cenas como essas. Pecadores caindo ao chão, grunhindo, gemendo, clamando por misericórdia, começam a convulsionar. Mestres oravam, agonizavam, desmaiavam e caíam em aflição por causa de seus pecados, ou porque estavam em êxtase de alegria.
O relato a seguir é de James B. Finley, que presenciou a mesma reunião. O barulho era como o rugido do Niágara. O vasto mar de seres humanos parecia estar agitado como uma tempestade. Algumas pessoas estavam cantando, outras orando, outras clamando por misericórdia com os mais piedosos sotaques, enquanto outras gritavam mais desesperadamente. Enquanto assistia a essas cenas, uma sensação peculiarmente estranha, a qual jamais havia sentido, veio sobre mim. Meu coração batia desordenado, meus joelhos e lábios tremiam, e senti como se tivesse que cair no chão. Um estranho poder sobrenatural parecia permear todos os presentes ali. Subi a um lugar onde poderia ter uma visão melhor do mar humano. A cena que vi em minha mente era indescritível. De repente vi pelo menos 500 pessoas caírem ao mesmo tempo, como se 1000 canhões tivessem sido disparados juntos sobre elas, e imediatamente se ouviram gritos e clamores que chegavam até o céu. Peter Cartwright, o Cavaleiro Metodista, 1785 a 1872. A seguir, o relato sobre pessoas que tremiam em uma das primeiras reuniões do acampamento de Kentucky. Não importava se eram santos ou pecadores, eram guiados durante uma canção ou durante um sermão caloroso e logo eram tomados por um tremor convulsivo que não conseguiam evitar, e quanto mais resistiam, mais eles se moviam. Se não se esforçassem contra os espasmos e orassem com sinceridade, as sacudidas, em geral, diminuiriam. Ver aqueles jovens cavaleiros e aquelas senhoritas vestidas com suas sedas, joias e enfeites na cabeça, aos pés, agindo daquela forma várias vezes me fez rir. Nos primeiros espasmos podia-se ver vários bonés, chapéus e pentes voando. Repentinamente, a pessoa sentiria um solavanco tão forte na cabeça que os longos cabelos se soltavam. Charles Finney, O Avivamento de Evans Mills e de DeKalb, Nova York, 1825. Charles Grandison Finney é considerado o maior avivalista da história dos Estados Unidos. Frequentemente ouve-se que foi instrumento para mais de 500.000 conversões de 1825 a 1875. Finney também testemunhou fenômenos sobrenaturais e em suas memórias descreve uma experiência pessoal em que ele literalmente berrava aos gemidos inexprimíveis de seu coração quando foi batizado pelo Espírito. Richard Rees comenta essa experiência. Provavelmente ele estava descrevendo o que John Wesley chamou várias vezes de rugido em suas reuniões. Também é interessante que quando os anciãos da sua igreja chegaram, o poder do Espírito veio sobre ele em forma de risada espasmódica. Parecia que era impossível para ele não rir do fundo do seu coração. E o relato a seguir descreve os fenômenos do avivamento em que as pessoas não conseguiam falar. Quando as pessoas se retiraram, observei uma mulher em uma parte da casa que estava sendo apoiada nos braços de algumas das suas amigas. Fui ver qual era o problema, supondo que ela estivesse desmaiada, e logo descobri que não, mas que na verdade ela não conseguia falar. Então aconselhei as mulheres a levarem-na para casa e orarem com ela para ver o que o Senhor faria.
Elas me informaram que ela era a senhorita G, irmã de um famoso missionário, e que ela era líder em uma igreja local. Depois de ficar deitada sem fala por cerca de 16 horas, a boca da senhorita G se abriu e uma nova música foi dada a ela. Ela foi tirada do barro, seus pés foram colocados sobre a rocha e muitos a viram e tremeram. Frank Bartleman, O Avivamento da Rua Azusa, 1907. O seguinte texto é o relato de uma testemunha ocular, um jornalista, sobre sua visita à Rua Azusa, em Los Angeles, local que foi berço do movimento pentecostal moderno. Alguém fala de repente, o Espírito cai sobre a congregação. O próprio Deus faz um chamado do altar. Homens caem por toda parte, como mortos em batalha, ou correm para o altar em massa para buscar a Deus. Muitas vezes a cena se assemelha a uma floresta de árvores caídas e inagualável. Todos estavam mergulhados em oração. Deus estava em seu santo templo, por isso o homem devia ficar em silêncio. A glória da Shekinah estava lá. Os relatos do avivamento da Rua Azusa contêm descrições de todo tipo de fenômeno, incluindo tremor, falta de fala, ausência de movimento, arrebatamentos, embriaguez do espírito, risos sagrados, visões, línguas, profecias e assim por diante. Estou certa de que exemplos exagerados podem ser encontrados para cada fenômeno, mas negar os incontáveis testemunhos do autêntico mover do Espírito Santo à luz da observação histórica é negar a maior força espiritual que impulsiona a Igreja Mundial do século XX. Avivamento atual. Até hoje, a profecia extasiante pode ser observada nos avivamentos. O avivamento na Igreja Brownsville, em Pensacola, Flórida, por exemplo, foi catalisado por uma profecia extasiante proferida por uma jovem mulher. Nos meses de oração que precederam esse avivamento, o pastor titular da igreja em que ocorreu, John Kilpatrick, disse que muitas vezes sofria com soluços e tremores descontrolados durante seus momentos de oração. Em outras ocasiões, durante a semana, sentia uma sensação estranha em seu ventre. Ele atribuiu esses sentimentos ao Espírito de Deus, preparando para o manifestar de Brownsville. O grande avivamento vindouro. A profecia extasiante é bíblica e é histórica. Século após século foram documentados inúmeros testemunhos do êxtase e de profecia extasiante em autênticos movimentos do Espírito. À luz da observação histórica e à luz dos movimentos de Deus, devemos reconhecer que o êxtase, também chamado possessão do Espírito Santo, provavelmente ocorrerá no grande avivamento vindouro. Ao nos prepararmos para o avivamento que está por vir, não podemos deixar de reconhecer que os profetas e as profecias, especialmente a profecia extasiante, parecem suscitar problemas e dificuldades. Depois de ler sobre a história dos movimentos proféticos, sobre o comportamento estranho e sobre o potencial de divisão e de mal-entendidos, podemos nos perguntar: por que se preocupar com algo que tem grande possibilidade de se tornar um desastre? A resposta é que as Escrituras determinam que desejamos e não desprezemos a profecia. Ver 1 Coríntios 14:1 e 1 Tessalonicenses 5:20. O conhecimento de Deus está oculto não apenas no que Ele diz por meio de suas profecias, mas também em como Ele se comunica com eles. Os atributos externos são comunicados não apenas por meio de palavras, mas também pelos modos de comunicação. Deus não está limitado ao que fez antes.
porém sua natureza é revelada através de suas ações, de forma até mesmo o modo ou a forma mediante a qual a palavra profética é entregue nos ensina sobre os caminhos de Deus. Ver 1 Coríntios 1, 25 a 27. Como crentes, nunca sabemos como Deus derramará o seu Espírito, se será suave ou vigorosamente, de forma estranha ou comum, mas podemos determinar como responderemos quando Ele derramar o seu Espírito. Será que vamos escolher o espírito de profecia ou vamos rejeitá-lo com base na forma que ele se manifestar? A terra prometida que Deus escolheu para seus filhos estava cheia de gigantes. Da mesma forma, as promessas de Deus que vêm através de expressão profética também podem se manifestar com obstáculos e gigantes. A história da igreja provou que os gigantes habitam no campo onde a profecia cresce, mas no mesmo campo as promessas, os milagres e os conhecimentos de Deus também florescem. Quando estivermos no limiar do grande avivamento, creio que valerá a pena suportarmos os problemas a fim de encontrarmos o tesouro.